Ora bem, de um lado temos uma lei novinha em folha que promete finalmente dignificar uma profissão. Mas do outro temos a realidade do dia-a-dia. Uma realidade de quem se sente francamente desrespeitado e desvalorizado. Hoje vamos mergulhar a fundo na situação dos técnicos auxiliares de saúde e tentar perceber o que é que está mesmo em jogo aqui. Uau! Esta frase, trabalhamos por amor à profissão, mas o amor não chega, porque o respeito não existe. Isto dito por uma técnica auxiliar de saúde vai direitinho ao centro da questão, não vai? É aquele sentimento de quem dá tudo pelos doentes, mas que no fim do dia sente que o seu valor, o seu profissionalismo, simplesmente não é reconhecido. E é este o nosso ponto de partida. Então, para percebermos a verdadeira dimensão disto tudo, temos mesmo de olhar para o dia-a-dia, para o cotidiano. Porque, sabem, esta sensação de desvalorização não é uma coisa abstrata. Pelo contrário, manifesta-se em ordens, em atitudes muito, muito concretas. E parece que a raiz de grande parte do problema está aqui, na hierarquia. Pensem nisto. Os técnicos auxiliares de saúde, os TAs, são muitas vezes o único grupo profissional dentro de um hospital que é chefiado por outra classe profissional. Ou seja, na prática, a enfermeira gestora que manda. É ela que decide horários, folgas, tarefas e muitas vezes passa completamente por cima dos superiores diretos dos próprios TAs. Claro, isto cria logo um desequilíbrio de poder gigante. E este desequilíbrio, bem, vejam só como é que ele se traduz no dia-a-dia. Em tarefas que, sejamos honestos, não têm absolutamente nada a ver com cuidar de doentes. Limpar o gabinete da chefia, limpar teclados com um pincel, regar os jardins do hospital, a sério, são ordens que, segundo os relatos, são dadas assim, sem qualquer tipo de problema. E depois, claro, há o clássico dos clássicos, a copa. Toda a gente usa a copa, mas parece que limpá-la é sempre uma responsabilidade dos TAs. A expressão que se ouve é fortíssima. Sentimos-nos os criados da equipa. Mas olhem que a coisa não fica por aqui, por estas tarefas humilhantes, não. Agora vamos entrar num território bem mais sério. Estamos a falar de abuso de poder, de coação e de práticas que, segundo consta, são, pura e simplesmente, ilegais. Mais de 50 horas por semana. 50! E aparentemente isto não é assim tão raro. Como? Bem, com prolongamentos de turno forçados e com o trabalho extra nas cirurgias, os tais CIGICs, mas o ponto fulcral, o mais incrível, é este. Muitas destas horas extra não são pagas. Vão para um banco de horas. Um banco que, na prática, quase nunca se consegue usar. E a pergunta é, como é que um trabalho que devia ser voluntário se torna obrigatório? A resposta está numa só palavra: coação. Descrevem-se reuniões em que a mensagem é cristalina. Ou te voluntárias para fazer horas extra ou és transferido de serviço. Quer dizer, perante uma ameaça destas, que liberdade de escolha que existe? Nenhuma. Simplesmente desaparece. E agora, vejam este exemplo. É um caso flagrante de como se pode minar um direito fundamental como a greve. Imaginem o cenário, passo a passo. Numa equipa de 6 TAs, 5 decidem aderir à greve. O que é que a chefia faz? Em vez de fechar a sala operatória, não. Abre a sala com a única TAs que não está em greve. Depois, para ajudar, põe enfermeiros a fazer o trabalho dos TAs ausentes, o que, já agora, é ilegal. E o resultado disto tudo é perverso. Primeiro, boicota-se a greve. E segundo, e talvez pior, sobrecarrega-se a colega que está a trabalhar e vira-se essa pessoa contra os próprios colegas. É o dividir para reinar na sua máxima força. Ok, perante este cenário todo, este descontentamento geral, o Governo avançou com uma solução. No final de 2023, publicou uma nova lei. E a grande questão, a pergunta de 1 milhão de euros é: o que é que esta nova carreira, que para já só existe no papel, muda na vida real destas pessoas? Bem, a intenção do decreto-lei, à primeira vista, até parece boa. O objetivo é reconhecer a especificidade das suas funções. Ou seja, é dizer preto no branco que o trabalho de um técnico auxiliar de saúde é específico, é essencial e não é a mesma coisa que um assistente operacional qualquer. É a criação de uma carreira própria, algo que já era pedido há muito, muito tempo. Então, vamos lá ver o que é que esta lei traz de novo em termos práticos. Primeiro, cria a carreira com 2 categorias, o técnico auxiliar de saúde e o técnico auxiliar de saúde principal. Depois, diz que os atuais assistentes operacionais passam todos para esta nova carreira. Existe também formação específica e, muito importante, define oficialmente quais são as tarefas da profissão, o tal conteúdo funcional. Em teoria, tudo isto parece um passo em frente, não parece? A questão é, será que isto resolve aqueles problemas todos que acabámos de ver? Pois é aqui que a porca torce o rabo. Vamos agora fazer isso mesmo, pôr a lei, o que está no papel, frente a frente com os problemas reais, do terreno. E vamos ver se as soluções encaixam nos problemas. Vamos ao primeiro grande problema, a chefia. O busilis da questão é serem chefiados por outra profissão, certo?
A solução da lei? Cria a figura do TAS principal, um coordenador que é também um técnico. À primeira vista parece que resolve, mas o problema é que a lei não mexe na estrutura de poder. Este novo coordenador continua a ter de responder à enfermeira gestora. E a pergunta que fica é óbvia. Que autoridade real é que este coordenador vai ter para dizer não a uma ordem abusiva e proteger a sua equipa? Agora, o segundo problema, as tarefas humilhantes. A solução da lei? Definir finalmente o tal conteúdo funcional, ou seja, uma lista oficial do que um TAS deve ou não fazer. E sim, isso é um avanço, é importante. Mas o problema no terreno nunca foi a falta de uma lista. O problema é o abuso de poder que permite a uma chefia simplesmente ignorar qualquer lista que exista. Sem fiscalização a sério, sem consequências para quem dá ordens indevidas, esta lista não corre o risco de ser só mais uma folha de papel? E, no fundo, tudo isto nos leva à pergunta essencial, não é? Mudar o nome da carreira, criar um cargo novo, escrever uma lista de tarefas. Será que a burocracia por si só é suficiente para criar uma cultura de respeito? Uma cultura que, por tudo o que se ouve, parece fazer muita falta? Bem, mas perante este desencontro entre o que a lei diz e o que a realidade é, os próprios trabalhadores não se ficam só pelo protesto, não. Eles têm uma contraproposta, têm uma visão muito clara do que seria mesmo preciso para, de uma vez por todas, conquistar essa tal dignidade profissional. E a ideia que vem da base é diferente. Reparem bem na palavra. Eles não falam num coordenador que continua a depender de outra chefia. Falam num gestor. O TAS gestor. A mudança de coordenador para gestor pode parecer um pormenor, mas implica uma autêntica revolução na estrutura de poder. Então, o que seria este TAS gestor? Seria um líder da equipa a sério, escolhido por mérito, não por ser o mais antigo. Teria autonomia real para gerir a sua gente, os seus recursos, teria autoridade técnica. Mas o ponto que muda mesmo as regras do jogo é este. Ele reportaria diretamente à direção do hospital, lado a lado com a gestão de enfermagem. Isto sim criaria uma liderança autónoma e quebraria de vez a dependência que aparentemente está na origem de tantos problemas. E acabamos com a mesma força com que começamos. O respeito não se pede, conquista-se. Acho que esta frase resume perfeitamente a perspectiva de quem está nesta luta. As leis, claro, podem ajudar, mas a verdadeira mudança, essa vem da união, da exigência coletiva de um lugar de igualdade. E a grande questão que fica no ar é precisamente esta. Esta nova lei vai ser uma ferramenta para essa conquista ou vai acabar por ser só mais um obstáculo no caminho?